Então, vamos definir as componentes da força-peso sobre o bloco e escrever essas componentes em intensidade em função da massa do bloco, da gravidade e do ângulo θ que o plano inclinado forma com a direção horizontal. Então, sabemos que sobre o bloco atuam apenas duas forças, a força-peso e o contato, a força de contato entre o bloco e a superfície. Bem, com o auxílio de uma régua, vamos desenhar a força-peso, que tem direção vertical e sentido para baixo. Aí está. Como não há a componente de atrito entre o bloco e a superfície, a força de contato é igual à componente normal de contato. Normal é a força de contato ou componente de contato entre duas superfícies que é perpendicular à superfície em contato. Então, com o auxílio de uma régua, vou traçar um segmento de reta normal às superfícies. Bloco empurra a superfície. Superfície empurra bloco, componente normal de contato. Agora, observe. Temos um triângulo retângulo formado pela direção BC, a direção AB e a direção da força-peso. Aí está. A força-peso forma 90 graus com a direção BC. Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é 180 graus. Horas. Se chamarmos então o ângulo entre a força-peso e a direção AB de α, já sabemos que α mais θ mais 90 é 180 graus. Portanto, α mais θ deve ser igual a 90, ou seja, os ângulos α e θ são ditos complementares. Ângulos complementares são aqueles cuja soma é de 90 graus. Agora, veja só. A direção da força normal forma com o segmento de reta AB 90 graus. Horas. Então, se temos o ângulo α entre o peso e a direção AB, qual é o ângulo formado entre o peso e a direção normal? Bem, o ângulo total entre a direção normal e o segmento de reta AB é 90 graus. Qual é o ângulo que somado com α é 90 graus? Ora, já sabemos, é o ângulo θ. Aí está. Sabemos que α mais θ é de 90 graus. Portanto, este ângulo entre a força-peso e a direção normal é θ. Agora, com o auxílio de uma régua, vamos determinar as componentes da força-peso. Então, uma régua é colocada paralelamente à direção normal. Da extremidade do vetor força-peso, traça um segmento de reta, que é perpendicular ao segmento AB. Agora, com uma régua colocada paralelamente ao segmento AB, traço um segmento de reta a partir da extremidade do vetor P, que é perpendicular à direção normal. Então, estabelecemos as componentes da força-peso, ou seja, uma parte da força-peso, que nós vamos chamar de PT, está na direção do segmento de reta AB e no sentido de A para B, ou seja, puxa o bloco rampa abaixo. Uma parte da força-peso está na direção perpendicular ao segmento de reta AB, que nós chamamos de PN. Se somarmos as componentes PT e PN, lembre, somar vetores é colocar um vetor na frente do outro, teremos a força-peso. Então, PN mais PT gera força-peso. Observe que PN e PT, como são componentes, formam entre si 90 graus. E o ângulo entre a direção da força-peso e a direção de PN é θ, que é exatamente o ângulo que o plano inclinado forma com a direção horizontal. Então, pela trigonometria, temos que seno do ângulo θ no triângulo formado pelos vetores PN, PT e P é cateto oposto sobre hipotenusa. Observe que a hipotenusa é o módulo da força-peso e o cateto oposto é o módulo da componente tangencial do peso, PT. Então, seno de θ, PT sobre P, portanto, PT igual a P vezes seno do ângulo θ. Já o cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é o módulo da componente PN. A hipotenusa, como já disse, é a força-peso. Então, cosseno de θ, PN sobre P. Portanto, PN igual a P cosseno de θ.
Aconselho aos alunos a fazerem essa demonstração antes de começar a resolver os problemas básicos sobre o assunto.